Olá pessoal, vou fazer aqui um pequeno vídeo sobre a revisão do nosso conteúdo para a nossa AC2, tá bom? Então, vamos lá resolver algumas das questões novamente. Primeira questão diz o seguinte: com 6 mulheres e 5 homens, quantas comissões de 6 pessoas com exatamente 3 mulheres podem ser formadas? Então, a primeira observação que você tem que fazer é o seguinte: eu tenho 6 mulheres e 5 homens no total. Eu vou fazer a comissão de 6 pessoas. Dessas 6 pessoas, eu vou ter 3 mulheres. Então, eu tenho que escolher primeiro as 3 mulheres que vão fazer parte da minha comissão. Então, se eu tenho 6 mulheres e vou escolher 3, observe que a ordem não importa. Se a ordem de escolha não importa, então eu tenho uma combinação. Combinação de 6, eu vou escolher 3. Aí você aplica na fórmula que é o 6 fatorial, aí o 3 fatorial, embaixo, e a subtração fatorial, né? 6 menos o 3 fatorial, que dá igual a 6 fatorial dividido para 3 fatorial, e 6 menos 3 também é 3, né? 3 fatorial. Aqui você prolonga esse 6 fatorial até chegar em 3 fatorial para você poder cancelar. Fica 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 fatorial. Repete aqui os 3 fatorial para você simplificar esses 3 fatoriais. Aí fica só 6 vezes 5 vezes 4 dividido para 3 fatorial. Só que 3 fatorial é 6, né? Porque é 3 vezes 2 vezes 1, que dá 6. Ou seja, você corta esse 6 com esse 6, aí fica apenas 5 vezes 4, que é 20. Né? Então você tem 20 maneiras de escolher as 3 mulheres. Isso aqui são apenas as mulheres, né? Falta agora escolher os homens. Bom, se a comissão tem 6 pessoas e eu vou ter exatamente 3 mulheres, então sobra 3 vagas. As 3 vagas para os homens. E eu tenho 5 homens para ocupar essas 3 vagas, ou seja, de 5 eu vou escolher 3. Como a ordem de escolha não importa, eu vou ter combinação de 5 escolher 3, que é 5 fatorial sobre 3 fatorial e a subtração fatorial, né? 5 menos 3 fatorial, que dá igual a 5 fatorial, 3 fatorial, 5 menos 3, 2. Aí fica 2 fatorial. Então aqui vai ficar 5 vezes 4 vezes 3 fatorial, dividido para 3 fatorial, 2 fatorial. Esse 3 fatorial eu vou cortar com esse 3 fatorial. 5 vezes 4 é 20. E 2 fatorial é o próprio 2. Então, 20 sobre 2 que dá 10. Certo? Isso aqui são 10 maneiras de escolher os homens, certo? E de quantas maneiras a gente pode formar a comissão? Porque a comissão vai ter as mulheres e vai ter os homens. Observe que a escolha das mulheres não interfere na escolha dos homens, ou seja, são eventos disjuntos, né? Um não interfere no outro. Então, nesse caso, o número de comissões basta você multiplicar o número de formas de escolher as mulheres pelo número de formas de escolher os homens, ou seja, 20 vezes 10, que dá 200. Tem 200 maneiras de formar essa comissão, tá bom? Próxima questão diz o seguinte: considere no plano cartesiano uma reta R e 4 pontos sobre essa reta R. Então aqui eu tenho uma reta R, ó, eu tenho 4 pontos sobre essa reta. Então, dado um ponto P não pertencente a R, ou seja, um P que está fora da reta, quantos triângulos podemos formar ligando P a 2 pontos de R? Ou seja, veja que eu tenho aqui, por exemplo, ó, esse triângulo aqui ó, que eu posso formar, né? Posso formar esse triângulo, mas tem outros triângulos que eu posso formar. Por exemplo, esse daqui, ó, esse aqui que vai do B até o D e o P, né? Então tem várias maneiras de eu formar os triângulos. Mas uma coisa que você tem que observar é que, basicamente, eu preciso escolher 2 pontos da minha reta R para formar o triângulo. Porque todo triângulo, ele possui, né,
fazer um desenho aqui de um triângulo. Todo triângulo ele possui 3 vértices, né? Ó, tem 3 vértices. Então, se o ponto P já é fixo, eu tenho que escolher os outros 2 pontos para formar meus outros 2 vértices. Ou seja, eu tenho 4 pontos, eu vou escolher 2 para formar o vértice do meu triângulo. E observe que a ordem de escolha dos vértices não vai importar, né? Então, eu só preciso calcular a combinação de 4 e escolher 2. Ou seja, desses 4 pontos que eu tenho disponíveis, eu preciso escolher 2. Tá aqui, 4 escolher 2, que dá 4 fatorial sobre 2 fatorial e 4 menos 2 fatorial, que dá 4 fatorial, 2 fatorial e 4 menos 2 também é 2 fatorial. Ou seja, 4 vezes 3 vezes 2 fatorial, dividido por 2 fatorial, 2 fatorial, corta esses 2 fatorial, aí fica 4 vezes 3, que é 12, e 2 fatorial, que é 2. Então, 12 dividido para 2, que é 6. Né? Tem 6 maneiras de você formar um triângulo aqui. Veja que, como é 6 maneiras, você poderia até fazer de maneira braçal, né? O problema é se fosse mais pontos sobre a reta, se fosse 10 pontos sobre a reta, né? Desses 10 pontos, você teria que escolher 2, ou seja, você teria que fazer, por exemplo, uma combinação de 10, 2, certo? Questão simples. Vamos à próxima. Questão de número 3 diz o seguinte: uma moeda e um dado são lançados consecutivamente. Sobre esse experimento, podemos afirmar que... Bom, pessoal, aqui eu tenho um experimento, né? Que eu vou pegar a moeda e vou lançar, e um dado também e vou lançar, né? Eu vou chamar aqui de cara, o K, né? Eu vou chamar o C de coroa. Então, observe, e o dado vai de 1 a 6, né? O dado vai de 1 até 6, né? Que são as faces de um dado normal. Então, veja que eu sempre vou ter um par ordenado, né? Eu vou ter um par ordenado, no qual o primeiro elemento representa, por exemplo, da moeda, né? E o segundo elemento que representa do dado. Então, os meus resultados vão ser sempre um par ordenado. Então, por exemplo, eu tenho o quê? Tenho K1, ou seja, da cara na moeda e 1 no dado. Eu tenho, por exemplo, o coroa da coroa na moeda e dá 6 no dado. E assim sucessivamente, né? Então, quantos resultados possíveis eu tenho? Aí você pensa o seguinte, ó. Para a moeda, eu tenho quantas possibilidades? E para o dado, então quantas possibilidades de resultado, né? A moeda eu tenho apenas 2 possibilidades, que é cara ou coroa. E para o dado eu tenho quantas possibilidades de resultado? 6, não é? Vai de 1 a 6. Então, para mim saber a quantidade de par ordenados dessa forma aqui, que eu posso obter, é só multiplicar, porque o resultado da moeda é independente do resultado do dado. Então, eventos independentes você multiplica. 2 vezes 6, 12. Ou seja, tem 12 par ordenados. Esses 12 aqui são os resultados possíveis no total, ou seja, isso daqui é nosso espaço amostral, né? Nosso espaço amostral. Aí vamos analisar as alternativas. O item A, ômega, ou seja, o espaço amostral possui 19 elementos? Não, não possui 19 elementos, possui 12 elementos. B, não é possível obter o resultado K, ou seja, cara e 2. Claro que é possível, sim. Você pode obter o cara e o número 2. O item C, o evento possui sempre uma cara, possui 6 elementos. Olha, possui sempre uma cara, né? Possui 6 elementos. Veja o seguinte, ó. Eu tenho cara 1, eu posso ter cara 2, eu posso ter cara 3, eu posso ter o cara e o 4 no dado, eu posso ter cara e 5 no dado, eu posso ter cara e 6 no dado. Então, eu tenho justamente 6 elementos, né? Então, ó, isso daqui está correto, eu tenho 6 elementos. É obter cara, exatamente uma cara, né? Você não poderia obter 2 caras, porque
enfim, você lança o dado apenas uma vez. Então o item C está correto, mas vamos analisar os demais. O item D. Todos os eventos possuem 5 elementos? Não, né? Todos os eventos não possuem 5 elementos, não. O espaço amostral é vazio? Claro que não, né? O espaço amostral não é vazio. Ele tem resultados possíveis, sim. Então, item C, de casa. Vamos à próxima questão. Questão número 4 diz o seguinte. Um baralho atual possui 52 cartas divididas em 4 naipes. Ouro, copas, paus e espadas. Ao se escolher uma carta ao acaso, qual a probabilidade de ela ser um set de qualquer naipe ou uma carta de qualquer naipe espadas? Né? Ou seja, qual é a probabilidade de ter um set de qualquer naipe? Ou seja, pode ser um set de copas, de ouros, de paus ou de espadas. Ou qual é a probabilidade de ter qualquer carta, mas que seja do naipe de espadas? Ou seja, pessoal, probabilidade da união, né? Ó, ou, união. Né? Quando você tem ou, isso aqui é união, né? E quando você tem e, né? É interseção, né? Interseção. Então, como a gente tem a probabilidade da união, para quem não se lembra, probabilidade de A unido com B é basicamente você somar as probabilidades de A e de B e subtrair a interseção. Então, temos que calcular a probabilidade de A e de B. Eu vou chamar de A, obter um 7. E vou chamar de B o evento, obter uma carta de espadas. Obter uma carta de espadas. Bom, qual é a probabilidade de eu pegar e obter um 7? Né? Então, a probabilidade de eu obter um 7, eu vou chamar aqui P de A, é o seguinte. Eu tenho um set de qualquer naipe. O baralho, ele possui 4 naipes, né? E tipo assim, vai de Ás, 2, 3, 4, 5, 6, 7, valete, etc. Tem 13 naipes, né? Cada naipe possui 4 cartas, né? Cada naipe possui... Melhor, cada conjunto de cartas, tipo assim, ó, o 4, né? O 4 eu vou ter o 4 de paus, o 4 de valete, o 4 de copas, o 4 de espadas e o 4 de ouros, né? Então, o conjunto das cartas de número 4 possuem os 4 naipes. Analogamente, o conjunto das cartas de número 7 vai ter 4 naipes. Ou seja, eu tenho 4 cartas 7 no baralho. Ou seja, 4 cartas 7. De um total de quantas cartas? 52. Então lembra, probabilidade, um que você quer pelo que você tem, né? Eu quero um 7 de qualquer naipe. Eu tenho 4 cartas de número 7. E eu tenho quantas cartas no total? 52. Então a probabilidade 4 sobre 52. Certo? Então isso aqui é a probabilidade do A, né? Obter um 7 de qualquer naipe. Agora vamos obter a probabilidade do B. O B diz o seguinte: uma carta qualquer de espadas. Uma carta qualquer de espadas. Então, pessoal, é o seguinte, ó. Eu tenho 13 conjuntos de cartas, que vai do, por exemplo, ó, tem o Ás, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8, o 9, o 10, o valete, dama, o reis, etc, né? Ou seja, eu tenho 13 conjuntos de cartas, né? Então, se eu tenho 13 conjuntos de cartas, obrigatoriamente, cada um desses conjuntos possui os 4 naipes.
Em particular, cada um desses 13 conjuntos possui uma carta de espadas, né? Então, eu tenho 13 cartas de espadas no baralho. Então, 13 cartas de espadas. De um total de quantas cartas? 52. Certo? Deixa eu ajeitar aqui esses 5. Então, probabilidade A, probabilidade B já encontrei. Agora eu falta encontrar o que? A probabilidade da interseção de A e B. Ou seja, no baralho, pessoal, possui quantas cartas? 7 de espadas. Uma, né? Só possui uma carta de número 7, que é de espadas. Então tem uma. Num total de quanta? 52. Pronto, agora é só substituir na fórmula. Ajeita esses 5. Então, substituindo na fórmula, você vai ter que a probabilidade vai ser a probabilidade do A, que seja, que é 4 sobre 52, mais a probabilidade do B, que é 13 sobre 52, e a probabilidade da interseção eu vou subtrair, né? Ó, porque eu não posso contar duas vezes. Então, 1 sobre 52. Então, a probabilidade é... Como o denominador é todo 52, então o resultado aqui é 52. Agora eu faço 4 mais 13, que dá 17. E 17 menos 1 dá 16. Aqui eu posso simplificar por 2, por exemplo. Que aí, simplificando por 2, 16 dividido por 2 dá 8. 52 dividido para 2 dá 26. Dá para mim simplificar novamente por 2, né, ainda. 8 dividido por 2 é 4. E 26 dividido por 2 dá 13, né? Então, a probabilidade de eu obter um 7 de qualquer naipe ou uma carta de naipe espadas é 4 sobre 13. Só uma atenção, pessoal, para a probabilidade da interseção, né? A interseção é tipo assim, ó, obter 7 e obter uma carta de espadas. Então, obrigatoriamente, você tem que ter um 7 e obrigatoriamente você tem que ter uma carta de espadas. O que remete a ter justamente uma carta 7 de espadas, né? E só tem uma carta 7 de espadas no baralho. Então é por isso que dava 1 sobre 52. E você sempre tem que subtrair essa interseção. Por que você subtrai a interseção? É porque quando a gente calculou a probabilidade de A, que é obter um 7, aqui a gente contou uma vez o 7 de espadas. E quando a gente calculou a probabilidade de B, a gente contou outra vez o 7 de espadas. Então, a gente contou duas vezes aqui o 7 de espadas. Então, é por isso que você subtrai a interseção, né? Porque você não pode contar duas vezes o mesmo evento, né? Então, é uma questãozinha bem bacana, né? Questão de número 4, de número 5 agora. Dos 80 alunos matriculados em uma certa academia, 22 praticam musculação. 58 participam das aulas de ginástica aeróbica. Então, 58 participam das aulas de ginástica aeróbica. E 10 praticam as duas modalidades. 10 praticam as duas. Se eles praticam as duas, pessoal, então é como se fosse uma interseção, né? Ao ser sorteado um brinde entre os alunos dessa academia, qual é a probabilidade desse aluno praticar musculação ou ginástica aeróbica? Ou, pessoal, novamente, ou união. Então, eu vou chamar aqui de A, os alunos que praticam musculação. E vou chamar de B o número de alunos que praticam a ginástica, né? Então, eu estou perguntando qual é a probabilidade do aluno praticar musculação ou ginástica aeróbica, ou seja, probabilidade de A união com B, ou é união, né? Então, isso aqui vai ser a probabilidade do aluno praticar ginástica, mais a probabilidade do aluno praticar
no caso, o A, musculação, e o B, praticar ginástica, menos a interseção, que é a probabilidade dele praticar os dois ao mesmo tempo, ou seja, probabilidade de A, interseção B. Então, pessoal, o A tem quantos alunos que praticam musculação, né? Tem 22. 22 de um total de quantos alunos, né? 22 de um total de 80. Mas quantos praticam ginástica? 58. 58 de um total de quantos? De 80. Show. Menos quantos praticam musculação e ginástica? 10. 10 de um total de quanto? De 80. Pronto. Então, estamos resolvendo já o problema. Então, denominador igual, repete o denominador. Aqui você tem 22 mais 58 menos 10. E dá igual a 22 mais 58 dá 80. 80 menos 10 dá 70. Aí ficaria 70 sobre 80. Simplifica esse zero aqui, ó, aí fica 7 sobre 8. Ou seja, a probabilidade do aluno ele praticar musculação ou ginástica é 7 sobre 8. Ou seja, a cada 8 alunos, 7 praticam ou musculação ou ginástica, tá bom? Então essa seria a resposta. Questãozinha só de aplicação de fórmula mesmo. E só uma atenção, pessoal, para vocês sempre escrever a definição de probabilidade correta, né? Ó, o numerador é sempre o resultado que você está procurando. Por exemplo, aqui 22 é os alunos que praticam a musculação. E o denominador, o de baixo, é sempre o total envolvido, né? Então, 22 alunos praticam musculação. Mas quantos alunos participam dessa academia? 80. Então, sempre o que você quer dividido pelo que você tem no total, tá bom? Questão 6. Uma das letras do alfabeto é escolhida ao acaso. Sabendo que ela é uma das 9 primeiras letras do alfabeto, né? Qual é a probabilidade de que ela seja uma consoante? Então, você tem as 9 primeiras letras do alfabeto, né? Que é A, B, C, D, E, F, G, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, H, I, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, eu já tenho 9 letras. Então, basta você contar quantas consoantes a gente tem. Pessoal, consoante é um que não é vogal, né? Vogal vocês sabem, A, E, I, O, U. Então, consoantes, ó, tem o B, o C, o D, o F, o G e o H. Ou seja, eu tenho 6 consoantes. Então, a probabilidade é 6, é um que eu quero consoantes, né? De um total de quantas letras? 9. Aí eu simplifico, né? Simplifico por 3. 6 dividido para 3 é 2. 9 dividido para 3 é 3. Então, a probabilidade de eu ter uma consoante é 2/3. Questãozinha bem rápida, bem fácil. Questão de número 7. Agora vamos começar a trabalhar áreas, né? A região compreendida entre as duas circunferências é chamada coroa circular. De acordo com a figura abaixo, calcule a área da coroa circular. A coroa circular, pessoal, é essa região aqui, né? É como se fosse o pneu, né? A gente quer saber qual é essa área. A gente tem aqui como se fosse dois círculos, né? O círculo menor, que tem raio 3, e o círculo maior, que tem raio 4. Então, a área, pessoal, basta você subtrair as áreas do círculo, né? E lembra que a área do círculo, qual é a área do círculo? É π vezes o raio ao quadrado. Então, nesse caso, eu teria o quê? A área de uma coroa circular é π vezes o raio maior ao quadrado menos o raio menor ao quadrado. Eu tenho essa fórmula. Mas isso daqui, pessoal, na verdade, é basicamente você ter a área do círculo maior menos a área do círculo menor, né? Porque é isso que o problema pede, né? Se eu tiver a área do círculo maior
e tirar essa área aqui menor, o que é que resta? Não resta somente a coroa circular? Então, é basicamente isso, é a área do círculo maior menos a área do círculo menor. Então, você substitui aqui na fórmula direta. Π vezes o raio maior é 4, fica 4 ao quadrado. Menos o raio menor é 3, fica 3 ao quadrado. Então, a área é igual a π vezes 4 ao quadrado é 4 vezes 4, que é 16. 3 ao quadrado é 3 vezes 3, que é 9. Então, a área é π vezes 16 menos 9 é 7, né? Ou seja, a área é 7π, né? Não preciso nesse aqui você poderia transformar o π em 3 ou 3,14, mas a gente pode deixar assim, 7 vezes o π, tá bom? Não tem problema. Então, só lembrar que a área de uma coroa circular é só você subtrair a área do círculo maior menos a área do círculo menor, que é equivalente a essa fórmula aqui, né? É bem simples, só aplicar a fórmula mesmo. Questão número 8. Na divisão de um terreno retangular, se o terreno é retangular, pessoal, esse ângulo aqui é de 90, né? Porque é ângulo reto. Em que um dos lados mede raios de 6 metros, João e Maria traçaram uma diagonal no terreno formando um ângulo de 60 graus com um dos lados, conforme a ilustração. João ficou com a parte inferior e Maria com a parte superior. Considere tangente de 60 igual a raiz de 3. Qual a área do terreno de João? O terreno de João é esse daqui, ó. Eu quero saber quanto é a área do terreno de João, ou seja, qual é a área desse triângulo. Então, você sabe que a área de um triângulo é base vezes altura dividido por 2. Qual é a base desse triângulo? Aqui, né? É esse tamanho aqui. Professor, e quanto equivale essa base? Não sei. Para mim saber, eu preciso utilizar a tangente de 60. Então, vamos calcular pela tangente de 60. Tangente de 60 graus é igual a... Tangente, pessoal, desse ângulo é cateto oposto. Quem é o cateto oposto? É quem está do lado oposto, ou seja, raiz de 6. Dividido pelo cateto adjacente. Quem é o cateto adjacente? É quem está tocando o ângulo. Quem está tocando é o lado B, que é o que a gente está querendo. Ou seja, tangente de 60 não é raiz de 3, que a questão deu? Então, você faz a multiplicação cruzada. Ó. B vezes raiz de 3. Igual, aqui embaixo é como se tivesse 1, né? Aí fica raiz de 6 vezes 1, que é a própria raiz de 6. Então, o B vale... Quem está multiplicando? Passa dividindo. Então, fica raiz de 6 sobre raiz de 3. Você pode, pessoal, na divisão, você pode juntar as raízes. Então, fica raiz de 6 sobre 3. E 6 dividido para 3 é 2, então fica simplesmente raiz de 2. Então, o B vale raiz de 2. Então, o B vale a raiz de 2. Então, a área do triângulo, aí você calcula. Ó. O B, que é raiz de 2, vezes a altura, pessoal. A altura é raiz de 6, né? A altura sempre forma um ângulo de 90 graus. Então, raiz de 6 dividido por 2. Na multiplicação, você também pode juntar as raízes. Então, fica raiz de 2 vezes 6, que é 12. Dividido por 2. Professor, e agora? Pronto, o 12 ele não tem raiz. Então, o que é que eu tenho que fazer? Eu fatoro o 12. Para quê? Para me simplificar o problema. Você pode fatorar o 12 pelos números primos, né? Então, por exemplo, ó, eu vou fatorar aqui, ó, 12 dividido por 2 dá 6. 6 dividido por 2 dá 3. 3 dividido por 3 dá 1. Então, o 12 é como se fosse 2 ao quadrado vezes 3. Então, fica raiz quadrada de 12 ao quadrado vezes 3 dividido por 2. E aqui, professor?
Aqui é o seguinte, ó, vou apagar aqui o fatoramento do 12. O 2 ao quadrado, eu vou tipo cancelar a raiz com o expoente do 2, né? Aí vai ficar, aí eu passo ele para fora da raiz. Ó, 2 ao quadrado, eu tiro ele para fora da raiz. E o 3, professor? O 3, ele está ao quadrado? Não. Ele só está elevado a 1. Ele não tem raiz, então eu repito ele dentro da raiz. Eu divido por 2. Aí esse 2 aqui eu simplifico com esse 2, aí fica simplesmente a raiz de 3. Então a área do nosso triângulo é raiz de 3 metros quadrados. Tá bom? Esse raiz de 12 você também poderia fazer de outra maneira. Você poderia fazer assim, ó. Escrever o 12 como um número, como a multiplicação de um número que tem raiz quadrada. Por exemplo, ó, o 12 eu posso escrever como sendo 4 vezes 3. Então, raiz quadrada de 12 é a raiz quadrada de 4 vezes 3. Como raiz quadrada de 4 é 2, eu coloco para fora. Raiz quadrada de 3 não tem, então continua dentro da raiz. Então, você pode ou escrever pensando assim, ou escrever fatorando, que nem a gente fez aqui. Mas fica a critério de vocês. Lembrando que na prova e no Enem, normalmente a gente deixa na melhor simplificação possível. Nesse caso aqui, a resposta seria raiz de 3. Então, vocês precisam dominar essa questão de simplificar radicais, tá bom? Vamos lá para a questão de número 9. Considere um círculo de raio 6 metros. Qual é a área de um setor circular correspondente a um ângulo de 90 graus? Então, aqui é como se eu tivesse esse círculo e aqui eu tenho um ângulo de 90 graus. Ele está perguntando qual é essa área desse setor circular. Então, pessoal, a gente tem uma fórmula para a área de um setor circular, que é assim, é o ângulo que você percorreu dividido pela uma volta completa. Quanto é a volta completa, pessoal? 360 graus, né? Deixa eu apagar isso aqui. Então, ó, o ângulo que você percorreu dividido pelo 360 graus. Deixa eu ajeitar aqui esse ângulo aqui não é zero, tá, pessoal? É um θ que a gente chama, tá? Multiplicado por quem, professor? Multiplicado pela fórmula da área do círculo, né? E é π vezes o raio ao quadrado. Então, é só você lembrar disso aqui, ó. A área de um setor circular é a área do círculo que multiplica a divisão entre o ângulo que você percorreu pela volta completa, que é 360. Quanto foi que ele percorreu? 90 graus. Então, a área vai ser 90 graus dividido para 360 vezes π vezes o raio ao quadrado. Quanto é o raio? 6 metros. Então, 6 ao quadrado. Esse zero eu cancelo com esse zero. Então, a área é 9 vezes π. Quanto é 6 ao quadrado? 36. Isso tudo dividido para quanto? 36. Né? Eu cortei o zero, ficou só 36. Aí esse 36 eu simplifico com esse 36, aí fica só 9π. A questão disse que o π é igual a 3, então você substitui o π por 3. 9 vezes 3. E 9 vezes 3 dá 27. Então, a área desse setor aqui, circular, é 27 metros quadrados, né? Certo, pessoal? Então é só você lembrar dessa formulazinha aqui e substituir os valores, né? A área do círculo vezes a razão entre o ângulo que você percorreu e o ângulo de uma volta completa, que é 360. Sempre, né? Sempre vai ser 360 aqui. Tá bom? Você também poderia fazer essa questão de outra maneira, né? Porque se ele andou 90 graus, ou seja, ele andou 1/4 do círculo, né? Porque o círculo você pode dividir ele em 4 quadrantes, né? Então, ele andou 1/4 da área total. Ou seja, você poderia calcular a área do círculo e depois dividir por 4. Vamos ver como dá certo, ó. Nesse caso, a área seria
1/4, né? Que você vai dividir por 4, né? Vezes a área do círculo, que é π vezes o raio ao quadrado. Então dá 3 vezes 36/4. Então a área, 36 dividido para 4 é 9, né? Fica 3 vezes 9, que dá 27. Então dá a mesma coisa. Você também poderia fazer sem precisar decorar a fórmula. Só lembrar que você aqui nesse caso, você dividir o círculo, você pode dividir ele em 4 quadrantes, né? Cada quadrante tem 90 graus. Bom, próxima questão. Questão de número 10 diz o seguinte: um hexágono é um polígono regular que possui 6 lados de mesma medida, bem como seus ângulos internos. Então, tanto os ângulos de dentro como os lados são todos iguais. Se um hexágono regular possui área de 600 metros quadrados e lado de 200 metros, de 20 metros, aliás, qual é a medida do apótema desse hexágono? Então, pessoal, vamos lá trabalhar o apótema. Eu vou relembrar para vocês o que é o apótema, né? Então, isso aqui é um hexágono, né? Ele possui 6 lados, né? Você conta aqui. Como ele é regular, pessoal, significa que esses lados têm todos o mesmo tamanho. O apótema é justamente o centro do círculo inscrito, ou melhor dizendo, é o raio do círculo inscrito ao hexágono, ao polígono. Ou seja, qual é o raio desse círculo? É esse daqui em verde, né? Então, isso daqui é o apótema, que eu vou chamar aqui de A. Isso é o apótema. Então, observe que eu consigo fazer um triângulo aqui nesse hexágono, né? Esse triângulo aqui em vermelho. Esse lado aqui eu sei quanto é, que é o lado do hexágono, que vale quanto? 20 metros. Então aqui vale 20. E quanto é que vale esses lados aqui? Né? Pessoal, quando o polígono ele é regular, você consegue sempre formar triângulos equiláteros, ou seja, triângulos que possuem todos os lados de mesma medida. Ou seja, esse lado aqui vale 20 e esse lado aqui também vale 20. Aqui é um triângulo equilátero, ou seja, de mesma medida de lado. E, basicamente, o apótema é a altura desse triângulo, né? Você precisa basicamente calcular a altura do triângulo. A questão está dizendo que a área desse hexágono aí é 600 metros quadrados, né? Então, você pode... Tem várias maneiras de resolver esse problema, né? Você tem uma fórmula lá. Tem uma fórmula para você que utiliza o apótema direto, né? E tem uma fórmula que eu acho que é mais prática para vocês, para não precisar uma fórmula que não precisa de decorar a fórmula. É o seguinte, como eu tenho um hexágono, pessoal, eu consigo formar quantos triângulos? 6, né? É hexágono, eu consigo formar 6 triângulos. Se fosse um heptágono, 7. Se fosse um pentágono, 5. Um octógono, 8, né? Então eu consigo formar 8, no caso aqui um hexágono, 6 triângulos. Então, se eu consigo dividir esse hexágono em 6 triângulos, né? Essa área eu posso dividir por 6 triângulos, que ela vai se distribuir igualmente entre os triângulos, ou seja, 600, se eu dividir por 6, dá quanto? Dá 100, né? Ou seja, é como se cada um desses triângulos tivesse área de 100 metros quadrados. Então, observe apenas esse triângulo aqui que a gente tem em verde. Como é que é a área de um triângulo? Não é base vezes altura dividido por 2? É ou não é? É. Nesse caso aqui, quem é a altura desse triângulo? A altura é como se fosse o apótema. Então, em vez de escrever H, eu vou escrever A, porque é a apótema, né? É o apótema.
O apótema é como se fosse a altura do triângulo inscrito ao polígono regular, né? E quanto é que vai dar? E quanto é a área desse triângulo aqui? A área de cada um dos triângulos é 100, né? Então vou igualar a 100. E quanto é que vale a base? A base, pessoal, quanto é que vale a base? 20, né? A base é como se fosse isso daqui, a base relativa à altura. Então ficaria 20 vezes o A dividido por 2 igual a 100. 20 dividido por 2 é 10, então ficaria 10A igual a 100. Está multiplicando, passa dividindo, 100 dividido por 10. Então, o apótema, que é o A, vale 100 dividido para 10 é 10. Então, o apótema vale 10, né? Ou seja, a altura do triângulo, que é 10. Certo? Então, pessoal, basicamente é uma maneira de você resolver esse problema sem precisar decorar a fórmula, né? No qual você sempre subdivide o polígono em número de triângulos e lembra que a fórmula da área de um triângulo é base vezes altura dividido por 2. A base vai ser sempre o lado do polígono, né? A altura vai ser sempre a apótema. E os outros dois lados do triângulo é sempre igual ao lado do polígono, né? No caso aqui, 20. Então, pessoal, era isso. É, estudem as outras áreas, né? A área de um paralelogramo, a área de um trapézio. Nessas outras áreas que também são importantes, vai ser cobrado sem dúvidas. E só tenho a desejar a vocês uma boa prova e um excelente final de semana. Tudo de bom e até mais. Tchau, tchau.